Salve, salve, rapaziada. Hello, hello. Guilherme Vedana no canal do YouTube da Stock Sports para trazer para vocês mais um vídeo aqui e um vídeo de pré-jogo, exatamente no meio de semana. Normalmente não tem vídeo de pré-jogo, né? Sempre deixo para postar vídeo de pré-jogo na sexta-feira, mas já já a gente fala sobre esse confronto que vai ter na Copa do Brasil no dia 14 de maio entre Corinthians e Barra. Mas antes de a gente começar a falar sobre essa partida e o que esperar dessas duas equipes, se inscreva no canal, segue a gente nas redes sociais que vai estar aqui do lado, @StockSportsOficial, lá no Instagram vai ficar o arroba marcado aqui na tela para vocês. E ó, leiam sempre o primeiro comentário fixado que fica no vídeo, tá? Porque lá tem o espaço para vocês debaterem comigo sobre essa minha análise que eu faço, essa tentativa que eu faço de construir uma crônica para um jogo que ainda não aconteceu. A gente vai com base no que as duas equipes apresentam na temporada. Vamos lá, vamos começar a falar então sobre Corinthians e Barra. O primeiro confronto aconteceu no estádio da Ressacada, né? O Barra vendeu o mando de campo da Arena Barra para a Ressacada em Florianópolis e o Corinthians saiu de lá com uma vitória por 1-0, né? Eu trouxe um vídeo de análise de jogo para vocês na época ali, acho que deve ter mais de 2 semanas esse vídeo, falando um pouco sobre a partida, o que eu esperava e o que eu vi daquele jogo. Eu acho que algumas coisas mudaram, tanto no Corinthians quanto no Barra, né? O Corinthians conseguiu ali uma sequência mais positiva, inclusive a última rodada do Campeonato Brasileiro antes dessa partida da Copa do Brasil, ela foi uma vitória do Corinthians por 3-2 em cima do São Paulo. Vencer um clássico, vencer um rival, isso te motiva, isso te dá mais um gás a mais, justamente para você continuar uma sequência positiva na temporada, até porque já vem paralisação para a Copa do Mundo, então é importante dar esse gás assim, chegando perto da paralisação. E no caso do Barra, o Barra vem de coisas positivas na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Venceu o Figueirense fora de casa por 3-0 e empatou com o Caxias em 0-0 na última rodada. Cara, o que assim, esperar do Corinthians, eu espero um time que vai ser intenso e controlador, que vai querer controlar praticamente todas as ações do jogo, que é o natural, por a gente estar falando de níveis de jogo completamente diferentes. Natural que o Corinthians vai tentar ser esse time mais agressivo, esse time que vai mais para frente, que briga mais, até porque vai estar em casa, vai ter o seu torcedor a seu favor. No caso do Barra, eu acho que eu falei, eu não lembro direito, mas no vídeo de análise de jogo do primeiro jogo, eu falei que eu esperava um Barra reativo. E o Barra não foi reativo no primeiro jogo, né? Queria atacar, queria pressionar, queria ter intensidade, e o Corinthians várias vezes não deixava essa intensidade acontecer, né? E agora, lá na Neoquímica Arena, esse jogo que vai acontecer amanhã, eu gravo dia 13, esse vídeo vai pro ar no dia 13, então amanhã tem jogo Corinthians e Barra. Aí sim eu espero um Barra reativo, o que não é algo normal do Barra. Eu acho que eu venho falando muito da constância de filosofia e modelo de jogo em todos os vídeos que eu falo do Barra, e nesse jogo eu mudo um pouco minha linha de pensamento, porque é o seguinte, não tem como você querer jogar de igual para igual contra o Corinthians lá em São Paulo. Não dá, não dá. Por mais que o Barra tenha um time de qualidade, a gente está falando do Corinthians, e não dá para você querer jogar, tentar brigar de igual para igual, ainda mais estando fora de casa. Então por isso que eu espero um Barra um pouco mais reativo. O que quer dizer esse termo, um time reativo? Que muita gente fala e ninguém explica o que é. O que é um time reativo? Que eu espero do Barra faça nesse jogo contra o Corinthians. É um time que deixa a bola mais com o seu adversário, dá mais campo, dá mais espaço e aproveita os espaços e as decisões erradas do Corinthians para atacar o espaço. Então, assim, eu acho que esse vai ser mais ou menos a crônica do jogo e o que o Bernardo Franco vai querer para o Barra. Creio que vai ser mais ou menos esse modelo. Em termos de escalação, eu não sei direito de dar uma escalação provável, porque às vezes muda uma peça ou outra, às vezes muda aqui, muda ali. Isso depende muito da leitura que o Barra vai ter para o jogo. Depende muito da leitura do que o Barra vai querer implementar logo no primeiro tempo. Se o Barra implementar esse jogo reativo no primeiro tempo, creio que ele entra com uma escalação. Se ele decidir, não, vamos no primeiro tempo, vamos tentar jogar de igual para igual, vamos ver o que acontece, que eu não acho que seja o caso, ele vai entrar com uma escalação diferente. Então vai depender muito do modelo que o Barra quer para esse jogo. E aí vamos esperar o que vai acontecer, porque o Corinthians tem tudo a perder. O Corinthians tem tudo a perder. Porque assim, se perde esse jogo,
para a imprensa, de uma maneira geral, no Brasil, vai dizer, pô, o Corinthians perdeu para um time da terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas pra gente que tá aqui em Santa Catarina, ainda mais do Litoral Norte, que acompanha o Barra mais de perto, eu, pelo menos, converso com bastante pessoas dentro do Barra, a gente sabe que da evolução, das linhas de pensamento, a gente sabe quanto o time cresceu, quanto o time evoluiu nos últimos 2 anos, a gente sabe disso, então a gente acompanha mais de perto. Então, o Barra não tem nada a perder, porque se perde o jogo, todo mundo vai falar, normal, perdeu pro Corinthians. Se ganha o jogo, faz história. Então tem que ver qual Barra a gente vai ver no jogo, qual Barra esperar. E eu espero esse time dentro dessa leitura, dessas características que eu acredito que sejam mais interessantes dentro do contexto da partida de Copa do Brasil. Mas é isso aí, rapaziada. Tudo vai ser descoberto dia 14, né? O futuro vai ser marcado por lá.